Olá, tudo bem, pessoal? Tô aqui gravando um vídeo, talvez um dos vídeos mais sérios do canal, e eu gostaria de fazer um alerta que esse é um conteúdo sensível, principalmente para quem sofre de transtornos mentais severos, e esse vídeo é um vídeo em relação ao Setembro Amarelo, né? Então, eu quero fazer uma leitura de uma música que é muito significativa e é uma metáfora para uma condição que é muito complicada, que é a questão do autoextermínio. Então, se você tem alguma dificuldade nesse quesito, tenha um pouco mais de cautela com esse conteúdo, porque esse é um conteúdo muito sensível e eu espero falar disso de uma maneira muito séria, como uma forma de prevenção à tentativa de autoextermínio e poder ajudar quem está passando por essa dificuldade tão severa que eu acredito que é a última dor da existência humana. Antes de fazer a leitura e fazer uma análise psicológica da música Amianto, da banda Super Combo, eu quero dar um dado importante para vocês, que no Brasil hoje a gente tem um registro de 14 mil tentativas de autoextermínios anuais, e dessas 14 mil, 38 conseguem, infelizmente, êxito na tentativa de tirar a própria vida. Então é um dado preocupante, alarmante, e eu estou aqui para fazer um trabalho voltado à percepção de como é difícil para aquela pessoa que está vivenciando um pensamento e o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas e como que a gente pode perceber que alguém está tramando a fazer tal ato, que na minha visão é a última tentativa de resistência a uma condição de dor. Então vamos começar a leitura da música e uma análise estrofe após estrofe. Moça, sai da sacada, você é muito nova para brincar de morrer. Me diz o que a vida aprontou dessa vez. A música já começa com uma elaboração de um conteúdo muito delicado, né? Quando moça sai da sacada, é uma metáfora para uma percepção de alguém que está reflexivo, né? Que está pensando nas dificuldades enfrentadas ao longo da vida, e muita dessa situação é uma sensação de vazio extremo, uma percepção clara de que algo não está muito bom. E o isolamento é uma das características de quem está pensando em tomar tal ato, né? Então, é fundamental nas pessoas que a gente convive ter a percepção clara das dificuldades que alguém está enfrentando, parando para escutar, tendo uma visão empática e tentando entender o que está se passando com essa pessoa. É muito importante ter uma visão mais analítica e parar para observar as pessoas que estão convivendo com a gente. Então, me diz o que é uma tentativa de entrada na vida de alguém que está muito fechado por dentro. E algumas das vezes o suicídio pode ser uma das dificuldades enfrentadas ao longo de várias tentativas e situações que deram errado. Venha, desce daí, deixa eu te levar para um café, para conversar, te ouvir e tentar te convencer. Eu acho que nesse estrofe é uma tentativa de tentar trazer para a vida alguém que está à beira do precipício. E esse estar à beira de um precipício é tentar buscar e resgatar essa necessidade de uma dor tão profunda que seja dificultoso para a pessoa entender o que está acontecendo naquele mundo interno. E uma das características muito fundamentais para quem está tentando tirar a própria vida é, de alguma maneira, está muito internalizado. Esse processo de internalização é muito diferente de alguém que é naturalmente mais reflexivo.
Porque esse mundo interno dessa pessoa, ele é fundamental a pessoa ter uma clareza de que certas coisas na vida dela deixaram de ter significado. E essa falta de significado existencial vai fazer ela questionar motivos para continuar vivendo a concretude da existência, mesmo ela sendo muito áspera, sendo muito arraigada nas dificuldades, porque é um mundo muito internalizado. É difícil do resgate dessa pessoa, sendo que ela não consegue ver mais significado nenhum em continuar a viver naquele modus operandi. Então é importantíssimo a gente emprestar uma escuta ativa, emprestar uma escuta empática, para que essa pessoa que está... E o problema é entender os sinais que essa pessoa está emitindo. Uma das características que eu vejo na minha prática clínica enquanto psicólogo é que as pessoas que ficam depois que alguém tentou autoextermínio, elas se penalizam muito e acreditam que de alguma forma elas têm responsabilidade para com a tentativa de alguém. Então, se de alguma forma você passou por isso ou esteve próximo disso, não se responsabiliza. A pessoa tomou a atitude que poderia ter tomado sem você saber, e você não é responsável pela atitude de outra pessoa. E é muito importante a gente compreender o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde fala que a tentativa de autoextermínio ao longo de um ano é em média 700 mil tentativas. Olha o tanto que esse dado é importante. Dentro desse dado, é a quarta maior causa mortes entre jovens e adolescentes de 15 a 24 anos. Então é muito importante se falar sobre estratégias para abordar tais situações. E é importante romper o estigma do silêncio. Durante muito tempo, nos meios jornalísticos, nos meios televisivos, nas informações que a gente tinha aí na internet ao longo do tempo, não se falava sobre autoextermínio. Até porque é um assunto tabu e durante muito tempo foi difícil abordar essa temática, devido a um efeito que se chama efeito Vetter, né? Que eu não vou explicar ao longo desse vídeo, mas depois joga aí embaixo no comentário aí, eu conheço o efeito Vetter, né? Então, depois eu volto a explicar nisso aí. Então é muito importante falar sobre o suicídio e romper o estigma que o meio jornalístico sempre guardou devido ao efeito Vetter, que trazia o medo de o avanço sobre a questão do suicídio, de falar sobre ele. Então é muito importante a gente romper o estigma de falar sobre suicídio para que a gente possa conscientizar mais jovens e pessoas que estão sofrendo no quadro de saúde mental. E desses quadros, gostaria de salientar duas doenças mentais que se devem ter em consideração em relação, está muito associada ao quadro de suicídio. A segunda causa mortes do suicídio está ligado a questões ligadas à depressão. Engraçado, né? As pessoas sempre acham que a depressão é a primeira causa mortes na questão do suicídio. E não, tem algo mais grave sobre a incidência, que é o quadro de mania no transtorno afetivo bipolar. É muito importante falar sobre o tratamento da depressão e do transtorno afetivo bipolar para quem está com ideações suicidas. Que a vida é como mãe, que faz o jantar e obriga os filhos a comer.
os vegetais, pois sabe que eles faz bem. Então é importante, a música salienta, fazendo a metáfora da mãe como a que faz o jantar, né, nesse sentido de que a mãe seria como as advertências do dia a dia, as situações adversas que vivenciamos no dia a dia, né? E as condições adversas, elas não deveriam ser condições para a tentativa de autoextermínio, desde que a gente desenvolva uma característica que é altamente preventiva na questão do suicídio, que é desenvolver saúde mental, melhorar o auto-amor e principalmente desenvolver resiliência perante as situações que a vida trouxer. Então é muito importante a gente construir nesse processo resiliência, auto-amor, cuidar da saúde mental. Então, quando a música fala da vida é como mãe, ela fala da importância de se crescer internamente. Então é fundamental para que você que tenha dificuldade de lidar com depressão, transtorno afetivo bipolar ou algum tipo de transtorno mental, que busque tratamento. Então, se você não sabe de alguma forma como buscar esse tratamento, tem o meu contato aí no vídeo, né, das minhas redes sociais. Ou se você não tiver condição de ter um psicólogo ou de procurar um psicólogo, eu gostaria de te alertar que tem um programa gratuito que é via ligação, que é o CVV, que é a valorização da vida, que é o número 188. Então é importante a gente buscar meios e formas de conseguir dar a devida atenção à saúde mental, à autoestima, à resiliência para processo de prevenção do autoextermínio. E a morte é como um pai que bate na mãe e que rouba os filhos o prazer de brincar, como se não houvesse amanhã. Uma leitura que eu dou para a morte nessa música é a leitura da morte como a falta de saúde mental, né? Porque a saúde mental, ela é preponderante para que você se arrisque mais, para que você se goste mais, para você busque ampliar a sua percepção existencial. E quando vem a morte simbólica, né, que na minha percepção, a morte nessa música entra como um quadro de adoecimento, principalmente o adoecimento emocional, ele fala que a morte é como um pai que bate na mãe. Lembra do estrofe anterior que eu falei que a mãe seria a vida e que o pai é como seria o adoecimento desse viver, né? Porque o pai bate na mãe. Então, o processo de adoecimento ele é naturalmente alencado e rouba dos filhos o prazer de brincar. Esse prazer de brincar está muito ligado à sensação de prazer de existir, né? A necessidade de construir uma vida plena, com significado, com sensação de bem-estar existencial, buscando construir na sua trajetória algo que vale a pena ser resgatado, que é o prazer de viver, que é o prazer de estar vivo, que é o prazer de usufruir daquilo que a vida pode te trazer. Então é fundamental a gente cuidar da saúde mental para que a gente não perca as condições de se alegrar perante a vida, de se alegrar perante a existência, de entender que a vida vale a pena ser vivida, né? Então, mesmo que no fundo você que possa estar assistindo esse vídeo não goste dessa perspectiva de uma vida alegre, de uma vida que vale a pena ser vivida, é importante a gente fazer esse resgate para conseguir se alegrar perante as situações que traz mau agouro. Então, buscar evoluir, buscar crescer, buscar melhorar,
para que a gente consiga ter qualidade para viver. Moça, não olhe para baixo, aí é muito alto para você se jogar. Vou te ouvir e tentar te convencer. Somos programados para cair. Olha que interessante essa estrofe da música. Uma pessoa tentando resgatar a pessoa da última dor da existência humana, né? E uma das tentativas é, não fica analisando o que passou de ruim na sua vida. Não fica analisando ou remoendo o que vivenciou, porque não vale a pena, né? E quando fala de não olhe para baixo, é uma tentativa de resgatar o interesse da pessoa nesse existir pleno, nesse processo de alegrar-se, né? E é muito difícil quando alguém está numa prisão interna, quando a gente está com situações vivenciadas internamente que são como um encapsulamento, uma prisão em pensamentos. Uma coisa que eu quero falar para vocês que estão aqui até agora no vídeo, que os seus pensamentos não são você. Pensamentos são imagens, e essas imagens, elas podem ser modificadas de acordo com o momento que você está vivendo. Quem de nós não temos nuances emocionais que variam o tempo todo dependendo da condição existencial? Uma situação da perca de um emprego, a questão da perca de um casamento, a questão de uma perda financeira, né, uma tragédia, um marco etário, uma condição de vida não muito boa, condições políticas ao longo da sua trajetória, condições socioambientais modificam na sua percepção pessoal. Então é muito importante a gente entender que os seus pensamentos não definem quem vocês são. O que define o que você é a atitude que você toma perante os seus pensamentos. Os seus pensamentos vão te falar 1 milhão de coisas e você tem que aprender a selecionar o que você quer escutar, né? Então, quando a música fala daí é muito alto para você se jogar, às vezes é uma análise, uma metáfora de que será que vale a pena você ficar ruminando certos tipos de pensamento? Será que essa construção desses pensamentos, que acontece muito em quadros de doença mental severa, né, que como se a gente não tivesse nenhuma perspectiva de vida, será que vale a pena levar isso tão a sério? E é importante nesse momento você procurar um apoio profissional, psicológico, o próprio CVV que já foi citado, né? Então é muito importante você procurar meios e formas de trabalhar a sua saúde. E dentro da música fala que somos programados a cair. Programados a cair é a condição de falência humana. Então, se você for parar para pensar um pouco nessa falibilidade existencial, a gente acaba não vivendo. Então, tem dados da OMS que querem até 2030 reduzir em 1/3 o índice de autoextermínio para que a gente consiga ter um pouco mais de qualidade e não se percam tantas vidas como tem acontecido até o prezado momento, sendo que a 4ª causa mortes entre jovens de 15 a 24 anos. E se você sente que está passando por uma dificuldade severa, não se silencie, converse com algumas pessoas, vá a profissionais, tome medicamento, desde que orientado por um profissional adequado que possa estar te direcionando para sair dessa condição. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Então não deixe de procurar ajuda, porque esse momento pode ser crucial e fazer uma mudança total na sua trajetória. E eu espero que você tenha gostado dessa análise psicológica da música Amianto, né, da banda Super Combo, que
para mim, é uma visão interessantíssima de uma busca pelo cuidado com a saúde mental e principalmente do autoextermínio. Se você é uma empresa que precisa de palestras, se você é uma empresa que tem essa preocupação com os seus funcionários, ou se você é de alguma instituição educacional que seja, né, e quiser fazer contato comigo para eventuais palestras, eventos nesse sentido, meu nome é Marlos Arantes, o meu contato está nas redes aí que vão aparecer no vídeo agora, e nesse momento eu estou disponível para possíveis contatos. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Obrigado por ficar até aqui, siga o canal e compartilha para quem precisa dessa informação.